A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Esse projeto que tem ajudado muitos irmãos que não estão podendo ir à igreja neste período de pandemia. Que Deus abençoe a sua vida e que a misericórdia do Senhor te alcance. Meu nome é Márcia Ponce, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins, pastoreada pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a pastora Maria Rosa. Hoje nós estaremos trabalhando mais uma lição da revista da editora Betel, a lição 7, que trata sobre a santidade de Deus. Vamos começar então? Pegue aí a sua revista da editora Betel, a sua Bíblia, que nós estamos em uma aula, e algum caderno ou uma agenda para que você possa fazer algumas anotações, pois nós estamos em aula online da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo da lição 7 nos diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmos 29, verso 2. A nossa verdade aplicada da lição 7 nos diz: quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Vamos então para os objetivos da lição. São 3 os objetivos da lição 7, sendo que o primeiro nos diz assim: mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo. O segundo objetivo, ensinar que Deus não admite misturas ou contaminação. E o último objetivo desta lição, deixar claro que precisamos buscar a santificação. Nós temos aí 3 objetivos muito importantes que nós iremos, no decorrer da nossa lição de hoje, procurar alcançá-los. Vamos então para a introdução da nossa lição, que nos diz o seguinte: abordaremos nesta lição que, quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Então hoje nós iremos aprender que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos estar distante do pecado. Aleluias, glórias a Deus. Tópico 1 da nossa revista nos diz assim: a santidade, pureza e retidão do nosso Deus. Nós vamos aprender um pouquinho que o nosso Deus, ele é todo santo. A santidade é um dos principais atributos do nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Lá em Isaías 6, a partir do versículo 2, nos diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós estaremos estudando nesta manhã, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é santo. E por ele ser santo, ele exige que aqueles que o amam e que o buscam sejam santos também. Então, a lição de hoje é para chamar você para que você venha a buscar cada dia mais se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus, porque quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você quer estar do pecado. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo o seguinte: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. Então, nós temos um Deus que ele é todo santo. A sua natureza é santa. Deus, ele é todo maravilhoso. Nós já aprendemos que Deus é amor, que Deus é graça, mas Deus é santo.
Deus é santo e Ele exige que aqueles que se aproximam dele sejam santos também. Aí nós temos aqui lá em Levíticos 19:2, em 1 Pedro 1:16, que nos diz: Ele exige santidade de seu povo, porque Ele é santo. Nós temos um Deus que é santo, e sendo santo, Ele exige que cada um de nós, a cada dia, possamos buscar sermos santos como Ele é santo. O nosso Deus, Ele nos ama, Ele nos capacita, Ele nos protege, Ele nos ajuda. E Ele, através do seu Espírito Santo, vai ajudar você a ter força, a ter sabedoria para se santificar, para poder se aproximar de Deus. Vamos entrar agora no tópico 1.1 da nossa revista, que nos diz: Deus é perfeito. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a perfeição deste Deus que é santo. Nós temos aqui: Deus não erra, nem tem falha alguma. Você serve a um Deus que Ele não erra e que também não falha. A santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha nem pecado algum. Então, nosso Deus não erra, não tem falha, Ele é puro, não tem mancha e não tem pecado. A Bíblia diz que Deus é santo e esse é o seu caráter. Deus é santo e Ele não muda. O pecado nem sequer pode entrar na sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. Olha só que interessante, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui. Nós que já somos novas criaturas e que amamos e servimos a Deus. Se você quer se aproximar de Deus, a primeira regra é buscar santificar a sua vida, ter uma vida de intimidade com Deus, porque Deus, Ele não muda. E se a natureza, se a essência dele é santo, é de ser santo, então para que você aproxime dele, você também tem que buscar ser santo. Aí nós temos aqui que quem quiser se aproximar de Deus, precisa afastar-se de toda impureza e do pecado que nos rodeia. Então, meus irmãos, nós já aprendemos. Para nos chegarmos a Deus, a primeira coisa, nós temos que buscar sermos santos. Isso é fácil? Não é fácil. Mas você tem um Deus que te ajuda através do Espírito Santo dele que está conosco. Então, o que nós devemos fazer? Buscar intimidade com Deus. Ler a Bíblia, orar e procurar nos afastar de tudo aquilo que a palavra nos diz que desagrada a vontade do nosso Deus. Vamos então, continuando ainda no tópico 1, falar um pouquinho que todos os atributos estão ligados à perfeição de Deus. Aí nós temos aqui, meus irmãos, que a sabedoria de Deus não pode errar. Também que o amor de Deus não pode ser cruel. Todos os atributos de Deus estão ligados à sua santidade. E essa santidade que dá a Deus a esse status de perfeição total. Deus é santo, Deus é perfeito, a sabedoria de Deus não pode errar, o amor de Deus não pode ser cruel, a santidade de Deus não pode pecar, a imutabilidade de Deus não pode mudar, a eternidade de Deus não pode terminar. A perfeição de Deus é uma fonte de consolação para nós em nossa fraqueza e tolice. E nós temos aqui também, se Ele não fosse onisciente, nós poderíamos sofrer sem que Ele soubesse, sem que Ele ficasse sabendo. Mas a onisciência de Deus, o que é ser onisciente? Nós já estudamos sobre isso, que Deus tem ciência de tudo, Deus tem conhecimento de tudo. Então, através da onisciência de Deus, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Nós temos aqui também que Deus, Ele é onipresente. Através da onipresença de Deus, Deus pode nos ver em todos os lugares. Se não fosse a onipresença de Deus, nós choraríamos e Ele nem nos veria e nem nos ouviria. Mas como Ele é onipresente,
Ele está em todos os lugares, Ele está vendo o que você está passando. Mas numa contrapartida, Deus está vendo o que você está passando para te ajudar e Deus está vendo o que você está fazendo também, se você está pecando ou se você está obedecendo. Então, meu querido, nesta manhã eu quero te chamar, busque ter uma vida de santidade diante do nosso Deus. Aí nós temos aqui também, se Ele não fosse onipotente, poderíamos perecer e Ele ser incapaz de nos socorrer. Mas como Ele é todo poderoso, Ele está nos vendo em todo momento com a sua onipresença. Ele sabe tudo o que estamos passando com a sua onisciência. E Ele tem todo o poder para nos ajudar, para nos proteger, para nos dar o livramento e para trazer vitória para o seu povo. Aleluias! Deus é santo e por Ele ser santo, Ele te convida a te separar para viver em santidade. A palavra santo, que também significa kadosh, kadosh que significa santo, quer nos dizer o seguinte, que o nosso Deus que é santo, Ele é separado de tudo aquilo que é ruim. Então nós que somos filhos de Deus também temos que nos separar do pecado, da iniquidade, de tudo aquilo que é ruim. Porque quando você se separa do que é ruim, você se aproxima de Deus. Vamos então agora para o tópico 1.2, que nos diz: Deus é absolutamente isento de pecado. O que é isento? Deus não tem pecado. Deus não se contamina, nem tem impureza. Por isso, Ele não aceita se relacionar com pessoas impuras. Então, Deus, por Ele ser santo, Ele exige que você também seja santo. Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Mas se você continuar errando, se você continuar pecando, se você continuar sem se arrepender dos seus erros, não há como haver esse relacionamento com Deus, porque Deus é santo. E por Ele ter a natureza dele de santidade, Ele exige que você também seja santo. Ele ama o pecador, mas rejeita o pecado em todas as suas formas. Deus ama você, ser humano, porque nós, os seres humanos, somos criaturas de Deus, somos amados por Deus, mas Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Quem se aproxima de Deus deve buscar santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Então, meu querido, busque a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, nós aprendemos no tópico 1.2 que Deus é absolutamente isento do pecado. Ele não se contamina e Ele não se deixa se relacionar com quem está contaminado pelo pecado. Então, se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, busque separar-se do que é errado, venha para o Senhor, se arrependa dos seus pecados, deixe os seus erros e venha viver uma vida de santidade diante de Deus, para que você possa ter um relacionamento com o nosso Deus. No tópico 1.3 nos diz que a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecador. Meus irmãos, nós sabemos que Deus ele é todo amor, mas Ele é santo, Ele é justo e Ele é todo justiça também. Então, se Deus aceitasse o pecado, Ele não seria santo. É por isso que Deus abomina o pecado, porque Ele é santo, então Ele não pode se relacionar com a injustiça, não pode se relacionar com a impureza, porque Ele é santo, é da natureza de Deus. A sua ira se manifesta sobre toda a impureza e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1:18. Então Deus abomina todo tipo de pecado e todo tipo de injustiça. Então, se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, se aproxime dele, leia a Bíblia, ore e busque se separar, porque a palavra santo significa separado do erro. Então, separe-se do erro e venha para Deus. Aleluias! Vamos continuar aqui. A santidade de Deus exige que a pena do pecado seja paga. Olha que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a partir do momento em que Jesus morreu e que carregou na cruz do Calvário, levou consigo todos os nossos pecados,
nós tivemos a oportunidade, ganhamos a oportunidade de nos aproximar novamente de Deus. Então aproveite essa oportunidade, se aproxime de Deus cada vez mais, leia mais a Bíblia, ore mais, porque Deus é santo. Afaste-se das coisas que desagradam a Deus. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Aí nós temos aqui que a desobediência, a idolatria, o adultério e a comunhão com os outros povos sempre desagradaram a Deus. E a sua ira por sua afronta, pela afronta que o povo estava fazendo a Deus, porque estava atingindo a santidade de Deus. Por isso que muitas vezes, no decorrer da história do povo de Deus, eles passaram por guerras, passaram por sofrimento, foram escravos. Por quê? Porque desobedeciam a Deus, porque atacavam a santidade de Deus. E aí nós sabemos, meus irmãos, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então não fique aí testando a Deus, dizendo, mas Deus é amor, Ele vai me perdoar sempre. Ele é amor, mas Ele não pode ir contra a sua natureza, e a sua natureza é de santidade. Então, meu irmão, vigie, procure viver uma vida correta diante de Deus, buscando se santificar cada dia mais e mais. Aleluias! Vamos então para o tópico 2 da nossa revista. No tópico 2 nos diz o seguinte: santidade, a beleza e glória de Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. 1 Samuel 2:2 nos diz que não há outro santo além do nosso Deus, porque só Ele é Deus, não há outro Deus fora do nosso Deus. Muitos por aí dizem que conhecem outros deuses, mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus santo, criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. O nosso Deus, Ele é santo, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Então, fora dele não há santidade, fora dele não há bondade, fora dele não há a beleza da criação, a beleza da sua santidade. Então, meu irmão, a glória é devida e merecida apenas a Deus. Então, mande todo louvor, toda a glória, toda a adoração somente ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso, Ele é santo e fora dele não há outro Deus. Só há um Deus, que é o nosso Deus, que é justo e verdadeiro. Aleluias! No tópico 2.1 nos diz: a santidade de Deus não sofre alterações. Vai passar gerações, eternidades, mais eternidades, e Deus não muda. A santidade de Deus não muda. A santidade de Deus é imutável, como os seus demais atributos. Não sofre variações nem oscilações. O nosso Deus, Ele não muda, meu irmão. Nós, seres humanos, que somos falhos e fracos, estamos constantemente mudando. Mas Deus nos dá a oportunidade de escolher mudar para melhor. Então, que nessa manhã, você sabendo que tem um Deus que é imutável, que é santo, que é justo, que é amor, que é onipotente, onipresente, onisciente, que você deseje se aproximar desse Deus para ter uma vida santa, para ter um relacionamento com esse Deus. Aleluias! No tópico 2.2 nos diz: a santidade de Deus não pode ser violada, confundida nem questionada. Então nós temos aqui que Deus nunca foi visto nem surpreendido por ninguém em deslize moral ou ético em nenhuma espécie, porque o nosso Deus, Ele não erra. O nosso Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então não há nem anjo, nem homem que pode questionar a santidade do nosso Deus. E essa santidade também não pode ser violada. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A santidade de Deus é a regra em todas as suas ações. O nosso Deus é santo, não tem quem possa questioná-lo, violar as suas decisões
Não há quem possa questionar o nosso Deus, nem os anjos e nem os homens, porque são todos criaturas. O nosso Deus é o Criador. Aí nós vamos aqui para o tópico 2.3, que nos diz: a santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. O homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a semelhança divina. Então, a santidade de Deus é um dos atributos comunicáveis de Deus. Nós sabemos que nós temos atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que só são de Deus, que Ele não comunica, que Ele não divide com ninguém. E nós temos os atributos comunicáveis, que é aquele que Deus permite que o ser humano, que foi feito à sua imagem e semelhança, também tenha, como a santidade, o amor. Então, se Deus está repartindo isso com você, é porque Ele acredita que você é capaz de dar conta. Deus acredita em você. Deus sabe que você dá conta, porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está em você. Então, procure ter uma vida de santidade diante de Deus. E assim como Deus se revela como eticamente santo, Ele chama os homens a uma santidade que lembra a sua própria santidade. Então Deus quer ter um relacionamento, uma vida de comunhão com os seres humanos. Mas para isso, eu e você precisamos ter uma vida separada, ter uma vida de santidade. Assim, os que nasceram de novo e agora são filhos de Deus por adoção, são chamados a um viver em santidade e contínuo progresso em Cristo. Então, nós que nascemos de novo, nós que fomos regenerados por Cristo através da morte dele na cruz do Calvário, que nos deu o privilégio de sermos chamados de filhos, Ele quer que você e eu possamos procurar viver uma vida de santidade, viver uma vida completa diante dele, uma vida que tem um relacionamento com ele. Para isso, nós devemos nos separar do pecado, deixar o erro, seguir em frente, buscando o caminho da salvação. Aleluias! Vamos então para o tópico 3 da nossa revista, que nos diz: santidade revelada na palavra de Deus. Tudo que nós conhecemos sobre Deus, nós conhecemos através da sua palavra. O que Ele nos deixa ser revelado, o que Ele deixa ser revelado para que possamos conhecê-lo através da sua palavra e através das suas criações também, da sua criação. Mas principalmente através da palavra dele. Então, somente pela revelação de Deus em sua palavra e a ação do Espírito Santo, é possível conhecer um pouco acerca da santidade de Deus, o que esta verdade acarreta na relação do homem com Deus, bem como o efeito expressado no agir de Deus na vida humana. Então, é a palavra de Deus que nos ensina sobre Deus, que nos ensina que Deus é santo e o que devemos fazer para também sermos santos. Então, Deus hoje, nesta manhã, está te convidando para viver uma vida de santidade e também está nos dando os caminhos para entendermos que é possível, porque Ele nos ajuda por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Ele nos ajuda a viver uma vida de santidade diante dele. Então, meu querido, não se esmoreça, não fique triste. Busque ter comunhão com Deus e Ele vai te fortalecer para que você tenha uma vida de intimidade com Ele, de santidade. No tópico 3.1 nos diz: a santidade de Deus o faz amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Nós já falamos sobre isso nesta manhã, que Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado. A santidade de Deus requer a separação do homem do pecado, enquanto a justiça de Deus justifica ou condena de acordo com a sua soberania. Meus queridos, nós já estudamos que Deus é amor, que Deus é graça, e hoje estamos estudando que Deus é santo. E por Ele ser santo, Ele solicita que aqueles que o amam também sejam santos. Então, meu querido, deixe o pecado, abandone o erro e venha para Cristo. Venha viver uma vida completa com Cristo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados.
Cristo já se entregou por nós, Cristo já levou os nossos pecados. Porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então, meu querido, a oportunidade é dada a você agora. Busque a Deus, busque viver uma vida de santidade. Deus está hoje te dando uma nova chance para ser feliz, uma nova chance para andar no caminho da retidão, no caminho da santificação. É possível? É possível sim, se você colocar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluias, vamos lá? Tópico 3.2 nos diz: a santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. Meu querido e minha querida, quanto mais você busca ter intimidade com Deus, quanto mais você busca se aproximar de Deus, mais o Senhor Deus aperfeiçoa o seu caráter. Para sermos participantes da sua santidade, Deus exige que aceitemos sua disciplina, sua correção, pois quem não aceita ser corrigido não pode ser restaurado e gozar da santidade de Deus. A disciplina serve para restauração e não para destruição. Então, eu preciso de ser corrigida por Deus, porque Deus é santo e Ele quer que eu seja também santa e que viva uma vida de santidade para ter intimidade com Ele. Então, Deus, para nos ajudar a chegarmos aonde Ele quer, para chegarmos do jeito que Ele planejou para cada um de nós, Ele aplica em nós a sua disciplina, não para nos destruir, mas para nos ensinar, para nos ajudar a andar no caminho certo. O homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. O homem só é alcançado pela santidade de Deus quando ele tem uma conversão genuína. Não é fingir de ser crente, de estar dentro da igreja. É ser santo, é buscar a Deus a cada dia mais e mais, é buscar ter intimidade com Deus, é buscar se aproximar de Deus e daqueles que querem ir para o céu. Nós precisamos de nos aproximar uns dos outros para dar força uns aos outros, lembrando que Deus é santo e por Ele ser santo, Ele exige que você também seja santo. Aleluias! No tópico 3.3 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo pedindo para que Deus o santifique na verdade, a verdade, a palavra dele. A santificação é a vontade de Deus para os seus filhos. Estamos num processo que não termina aqui na terra. A santidade de Deus o impede de alterar seu plano, de modificar seus propósitos. Então Deus não muda, Ele é imutável, mas Ele deseja que você venha para Ele, para que você busque uma vida de separação das coisas erradas e de aproximação dEle, que é santo. Santificação é um processo que precisa ser almejado e buscado, desejado por todos que nasceram de novo. Ninguém pode ser santo pelos seus próprios méritos, mas por meio da operação do Espírito Santo de Deus em nós. O homem aprende a discernir entre o bem e o mal por meio da revelação de Deus e na sua palavra. Então, meu irmão, quem vai te fortalecer, quem vai pegar na sua mão, quem vai te conduzir para uma vida de santidade é o Espírito Santo de Deus, porque só pelos seus méritos, só pelos meus méritos eu não consigo, porque eu sou fraca, sou falha, mas o Espírito de Deus, que é todo poderoso, Ele nos dá força, Ele nos sustenta, Ele nos direciona e Ele nos ajuda a viver uma vida de comunhão e de santidade com o nosso Deus. Glória a Deus, aleluias! Estamos chegando na conclusão da nossa lição 7 sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado, pois cheira mal nas narinas de Deus. Toda sorte de iniquidade será eliminada da sua presença. Deus espera que o pecador venha a ser lavado e remido no sangue poderoso de Jesus. Meu querido, tá difícil?
Tá, é difícil viver uma vida de santidade? É, mas não é impossível, porque você tem um Deus que te ajuda em tudo. Você tem um amado, que é Jesus Cristo, que te ajuda em tudo. Você tem o Espírito Santo, que é o Consolador, o Ajudador, que está conosco em todos os momentos. Então, venha-se para Deus, venha buscar uma vida de íntima comunhão com o nosso Deus, porque Ele quer mudar a sua vida para melhor. Aleluias! Chegamos então no final da lição 6 da revista Betel, da lição 7, da revista da editora Betel, e agora nós iremos fazer uma oração para encerrarmos este período tão maravilhoso da Escola Bíblica Dominical online. Querido Deus, nós estamos aqui para te louvar e te agradecer pelo teu amor e a tua misericórdia. Obrigada por esta palavra, Senhor, que nos constrange, que nos motiva a sermos santos, a buscarmos a tua santidade, a buscarmos corrigir os nossos erros. Deus, o Senhor é todo poderoso, é todo maravilhoso. Nos ajude a sermos santos, nos ajude a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.